Eles a chamavam de a Nostradamus dos Balcãs, uma mulher que viveu na escuridão física, mas que, segundo milhares de relatos, enxergava o futuro com uma clareza desconcertante. Enquanto nós caminhamos tateando o presente, ela dizia ver o tempo como um mapa aberto. Guerras, desastres, a queda de impérios, eventos que só fariam sentido décadas depois. O seu nome era Baba Vanga. Ela morreu em 1996, mas deixou algo para trás. Não um livro, não um manifesto, mas avisos. E entre todos os anos citados por intérpretes de suas visões, esse ano de 2026 é citado e já começa de uma maneira inquietante. Hoje nós vamos atravessar uma linha tênue entre a fé e o ceticismo e entender como que uma camponesa cega se tornou conselheira de governos. E acima de tudo, nós vamos refletir sobre como as suas visões dizem não somente sobre o fim, mas sobre a transformação do mundo como nós conhecemos. E é claro que para entender o futuro, a gente precisa voltar para o passado. Ao início do século XX, em uma região rural dos Balcãs, marcada por pobreza, superstição e silêncio, Vangelia nasceu em 1911, prematura, frágil. Seu próprio nome, de origem grega, significa portadora das boas novas. Uma ironia cruel, considerando que muitas de suas mensagens seriam alertas, não promessas. E aos 12 anos, a vida da menina muda completamente. Relatos contam que uma tempestade violenta, algo entre um tornado e uma tempestade de areia, varreu a região. O vento a lançou longe, como se não tivesse peso, e quando a encontraram, horas depois, seus olhos estavam tomados por areia, poeira e ferimentos graves. A família não tinha dinheiro para o tratamento, e pouco a pouco a visão se foi. E então, a escuridão total. Mas foi nesse escuro absoluto que algo diferente começou. Ela dizia ouvir vozes, descrever pessoas que nunca tinha visto, relatar acontecimentos que ainda não haviam ocorrido. No começo, eram apenas sonhos. Depois, informações impossíveis de explicar. Até que, durante a Segunda Guerra Mundial, a sua fama se espalhou rapidamente. Soldados, camponeses, mães desesperadas, perguntando: "Meu filho está vivo? Onde está o corpo do meu marido?" E com uma frequência perturbadora, ela sabia. Sabia locais, sabia detalhes, sabia destinos. E o que poderia ter sido chamado de misticismo popular chamou a atenção de algo muito maior: o Estado. Na Bulgária socialista, religião e esoterismo eram combatidos. Mas Baba Vanga, ela era a última. E foi em 1967 que algo inédito aconteceu. Ela foi registrada como funcionária pública, com salário, secretárias e visitas monitoradas. Os cientistas passaram a observá-la. O Instituto de Sugestologia da Bulgária analisou centenas de atendimentos. A taxa de acertos, segundo relatos, ultrapassava o acaso estatístico em muitos casos. Ela não falava em datas rígidas, falava em imagens, em símbolos. Ela dizia que o tempo não era linear, que o passado, o presente e o futuro aconteciam ao mesmo tempo. E foi essa percepção que levou aos acertos que a gente escuta até hoje. Céticos afirmam que as previsões elas são vagas, mas existem casos que ela é tão precisa e causa um certo desconforto, como por exemplo o caso Kursk. Em 1980, Baba Vanga disse: "Na virada do século, Kursk será coberto por água e o mundo chorará por ele." Na época, Kursk era uma cidade continental, longe do mar, e as previsões pareciam absurdas. Mas em agosto de 2000, o submarino nuclear russo Kursk explodiu e afundou. Todos os tripulantes morreram e o mundo chorou. E Kursk foi literalmente coberto por água. E uma outra visão atribuída a ela
dizia o seguinte: horror, horror. Os irmãos americanos cairão após serem atacados por pássaros de aço. E todos sabem o que aconteceu em setembro de 2001. Aviões, torres, irmãos americanos. Coincidência? Talvez. Mas coincidências demais pede que a gente pare para refletir um pouco sobre o que está acontecendo. Ela também falava de uma onda gigantesca que engoliria cidades costeiras. E em 2004, o tsunami do Oceano Índico confirmou esse medo. Esses acertos não provam nada, mas nos obrigam a ouvir com muita atenção, principalmente quando algumas de suas previsões nos levam para o ano de 2026. Baba Vanga não deixou previsões escritas. Tudo o que sabemos vem de discípulos, familiares e registros indiretos. Ainda assim, um padrão emerge. A Baba Vanga, embora não tenha especificado onde, ela relatou que desastres naturais iriam acontecer. Ela descreveu uma combinação de megaterremotos, erupções vulcânicas colossais e condições climáticas extremas que afetariam até 8% de toda a superfície da Terra. Além disso, relatos indicam que esses desastres poderiam impactar de 7 a 8% do planeta, tornando 2026 um ano de intensa perturbação ambiental. Ela dizia também que o velho continente enfrentaria um período de esvaziamento, terras antigas em silêncio. Hoje não é preciso esforço para imaginar o que isso significa: queda de natalidade, migrações em massa, crises energéticas, conflitos prolongados. A previsão não fala de um desaparecimento mágico, mas ela fala sobre uma Europa irreconhecível e politicamente fragmentada. Baba Vanga também falava sobre órgãos criados artificialmente, peças de reposição para o corpo humano. E não é novidade que a bioimpressão e a engenharia de tecidos avançam rapidamente. Mas é aí que surge a pergunta que ela nunca respondeu diretamente: quem terá acesso a essa vitória sobre a morte? E viver mais não é o mesmo que viver melhor. E talvez o preço dessa conquista seja ético e não biológico. E a previsão de Baba Vanga que mais viralizou fala sobre contato com extraterrestres. A vidente profetizou que no ano de 2026 seria o primeiro que a humanidade faria contato com alienígenas. E ela ainda falou até mesmo o mês que vai acontecer: em novembro. Baba Vanga chegou a falar sobre uma grande espaçonave entrando na atmosfera da Terra. E em algumas de suas outras previsões para 2026, Baba Vanga parecia acreditar que seríamos contatados por uma civilização desconhecida. Já coloque nas suas agendas: novembro de 2026. Será que realmente vai acontecer? Será que o 3 Atlas não é uma nave que está vindo para cá? Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. Baba Vanga, ela morreu em agosto de 1996. E suas últimas palavras, elas foram simples: um pedido de paz. Talvez as suas previsões não sejam sentenças, sejam alertas. 2026 talvez não seja o ano do fim, talvez seja o ano da escolha. Entre tecnologia e ética, entre controle e consciência, entre repetir erros ou aprender com eles. O futuro, ele não acontece de repente. Ele se constrói em silêncio, decisão após decisão. E talvez o verdadeiro mistério sobre Baba Vanga não seja sobre o que ela viu, mas sobre o que nós faremos com o que sabemos agora. E é claro, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que essas previsões, elas são visões reais ou apenas um espelho dos nossos medos? Deixe aqui o seu comentário. E se você quiser saber mais sobre os mistérios do nosso mundo, se inscreva agora mesmo no nosso canal. Até a próxima!